Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém, queridos? Amém. Vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Que alegria poder ver todos os nossos irmãos, boa parte deles, né? Mas estão querendo retornar ao normal, né, Milede? Graças a Deus por isso. Eu me alegro em ver cada um de vocês aqui e espero a gente retornar, né, da forma que nós fazíamos nossos cultos cheios da presença de Deus, da maravilhosa graça do Pai sobre as nossas vidas. E você que está em casa, nós agradecemos a sua presença, né? Fique conectado, esteja nesse momento em reverência, pois nós estamos em culto ao Senhor. Então abra o seu coração e deixe com que o Espírito Santo venha ministrar a cada vida nesta manhã. E nós que estamos aqui, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha aquecer os nossos corações nessa manhã. Mais um mês que estamos findando, entramos nos últimos agora 6 meses do ano. Como está passando depressa, não é verdade, irmãos? E eu tenho certeza que esses outros 6 meses que faltam para encerrar o ano, há muitas coisas para serem realizadas. A igreja ela pode estar um pouco em silêncio, né? Talvez a gente já não escute tanto os louvores, as pregações que escutávamos costumeiramente aqui no nosso prédio, mas a igreja não está parada, a igreja está viva, ela está andando, ela está operando naquilo que ela tem o seu propósito, amém, queridos? Então convido você nesse momento, feche seus olhos e se coloque diante do Pai em oração, em adoração, buscando a presença dEle, falando: Pai, eu estou aqui porque eu te amo, e eu quero cultuar o Senhor, eu quero render louvores ao teu nome, eu quero engrandecer o teu nome, eu quero dizer, Pai, o quanto tu és importante na minha vida. Faça isso, meu irmão, comece a falar com o teu Pai, com o nosso Deus, aquele que está aqui, aquele que está em você, você que está em casa, comece a orar nesse momento. Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, ó Deus. Nós queremos, Senhor, bendizer e exaltar o teu nome. Nós queremos, Senhor, te agradecer pela tua bondade e fidelidade para com as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha trabalhar em nossos corações. Queremos, ó Deus, nesta manhã, ó Senhor, ter um encontro contigo, ó Deus, e esse encontro, ó Pai, venha produzir mudança em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que nós não sejamos mais o mesmo, Senhor, e que a cada dia, Pai, possamos, ó Deus, ser transformados de glória em glória, para que o nosso caráter, ó Deus, seja moldado conforme o teu caráter. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que aqui estão. Te agradeço, Senhor, pela vida dos nossos irmãos em casa. Te agradeço pela tua presença em nosso meio. Te agradeço pela tua bondade, Senhor, para conosco. Pai, e nesta manhã recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Seja exaltado, seja bendito, seja glorificado. Ó Deus, tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és, ó Deus, o nosso pastor. Somos ovelhas do teu pastoreio, somos tua lavoura, somos teus filhos amados. Ó Deus, e nós, ó Pai, nos alegramos em ti. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o início, tu és o fim, tu és a estrela da manhã, tu és o amém, tu és aquele que vive e reina para todo sempre. Tu és, Senhor, o nosso consolador. Tu és, ó Pai, aquele que há de vir, que veio e que virá, Senhor. Tu és, ó Deus, a nossa vida, a nossa esperança. Tu és o príncipe da paz, tu és o Pai da eternidade, tu és o amado, tu és o companheiro no caminho, tu és o Senhor da glória. O Senhor é o nosso Salvador e nos regozijamos em ti. Ah, Deus Todo-Poderoso, tu és aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele, ó Deus, que tem espadas, aquele, ó Deus, que nos guarda. Tu és o guarda de Israel, tu és o Todo-Poderoso, tu és o grande eu sou, tu és o El Shaddai, tu és o Santo de Israel, tu és Deus, tu és Senhor, bendito é teu nome. Seja exaltado, Senhor, seja adorado em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, queridos. Esquente as suas mãos, aplauda o Senhor e gratifique esse Deus que vive e reina para todo sempre. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos, amém. Nessa manhã
Nós nos alegramos por estar aqui, por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, de poder exaltar o nome dEle. Nessa manhã nós cantamos que grande é o amor que nos salvou, grande é a sua graça que nos alcançou. Ele veio até nós e nós o louvamos por isso. Deus, te engrandecemos nessa manhã. Grande é o teu nome, Jesus. Aleluia. Seja o centro das nossas vidas, Deus. Nós almejamos a tua presença, Senhor. Precisamos de ti, Deus. Aleluia.
sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Te louvamos, Senhor, aleluia. Pai, precisamos de Ti, Senhor. O que seria de nós, ó Deus, sem a Tua graça, Senhor, sem o Teu amor? Pai, precisamos de Ti, Deus, precisamos do Teu perdão. Senhor, reconhecemos que nada somos sem Ti, Deus. Te louvamos, Senhor. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, pois que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Que as lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza, escuridão profunda me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor,
Preciso de ti. Precisamos de ti. Aleluia. Glória a Deus. Continue com seus olhos fechados, meus irmãos. Vamos estar orando nesse momento. Vamos apresentar diante de Deus as nossas famílias, apresentar o nosso lar, pai, mãe, filhos. Pedir que o Espírito Santo venha trabalhar dentro da nossa casa, por meio de nós, trabalhar em nós. Pedir que nós sejamos a cada dia parecidos com Cristo, irmãos. A única coisa que pode fazer com que os nossos lares venham ser transformados, escute você que está me ouvindo, a única forma que pode transformar o seu lar, o seu casamento, os seus filhos, é você se parecer com Jesus, é você se amoldar conforme o caráter de Cristo, é ser Jesus ali na sua casa, é ser luz, é ser sal, é ser essa pessoa que Ele te fez para ser, salvo, lavado, remido na presença dEle. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Às vezes você não vai precisar falar nada, simplesmente através do silêncio, testemunhando o quão Cristo te ama, e as pessoas verão. Pedi ao Diácono Melede que faça essa oração juntamente com toda a igreja. Nós estaremos orando junto com o Diácono Melede. Abra sua voz, coloque diante do Pai, peça que o Espírito Santo venha trabalhar na vida deles em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Podeis tomar o vosso assento, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos irmãos, principalmente os nossos amigos. Estou vendo algumas pessoas novas aqui. Que Deus os abençoe. A Viviane, Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua presença. E a tantos outros que aqui estão, sintam-se em casa. Aqui é a casa do Pai. Amém, queridos? Eu gostaria de meditar com os irmãos na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 em diante. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, que os teus ouvidos agora esteja somente voltado para ouvir a palavra do Senhor, e que a sua mente esteja totalmente cativa ao trono da graça de Deus, para que você não fique disperso. Há uma grande diferença entre estar aqui de corpo presente e não estar aqui com a sua mente, Você pode estar aqui, mas em outros lugares, pensando em outras coisas, e aí você perde o melhor. Então nesse momento, faça uma forcinha, se concentre. Você que está em casa, evite de trocar de live, fique com a gente aqui, tá bem, meus irmãos? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Aleluia. Cadê meu auxiliar? Vai aparecer aí? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu,
porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos render louvores ao Teu nome. Tu és que bendito, Pai. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o nosso Senhor. E nós, ó Pai, queremos nesta manhã, Senhor, nos deleitar da Tua palavra, se alegrar com ela, ser revigorados através dela, ser nutridos, ó Pai, através da Tua santa e bendita palavra. Abrimos o nosso coração, abrimos o nosso ouvido, a nossa mente, o nosso entendimento, para que o Senhor, ó Deus, nos instrua, para que o Senhor, ó Deus, nos encha, para que o Senhor, ó Pai, nos vivifique, para que o Senhor, ó Deus, trabalhe em nossos corações e em nosso caráter. Pai, nós precisamos de Ti. Sem a Tua presença, ó Deus, nós não somos nada e nada podemos fazer. Por isso, ó Pai, neste momento, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, a ministração da Tua palavra, seja, Senhor, uma angústia, uma perturbação, uma tribulação, uma ansiedade, seja algum medo, alguma dor, seja lá o que for, ó Deus, que possa neste momento tirar a atenção dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo, que seja repreendida em nome de Jesus, Deus, e que o Teu povo tenha plena liberdade de poder ouvir a Tua palavra, e como foi lido aqui o texto sagrado, ó Deus, serem prudentes ao ouvir e praticar, Senhor, tudo aquilo que é o Teu conselho através da Tua palavra para nós. Ó Deus Todo-Poderoso, nós não queremos continuar do jeito que somos, nós não queremos, ó Deus, continuar nas nossas vontades e nas nossas paixões mundanas. Pelo contrário, nós queremos ser transformados, queremos, ó Deus, ser regenerados a cada dia, ó Deus, ter a mente sua, ó Deus, ter, ó Deus, o mesmo sentimento que houve em Ti, ó Pai, como Paulo descreve aos Filipenses. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos da Sua graça, nós precisamos, ó Deus, da Sua misericórdia, nós precisamos, ó Deus, ó Pai querido, do Teu amor, ó Pai, para conosco. Deus, nós Te agradecemos e esperamos, ó Pai, que no findar dessa ministração, ó Deus, nós possamos, Senhor, ter a certeza que o Senhor, ó Pai, nos ama, que o Senhor, ó Pai, tem cuidado de nós, que o Senhor, ó Pai, tem nos guardado, apesar, ó Deus, de enfrentarmos lutas, tribulações, e muitas vezes o inimigo tentar de tudo quanto é forma dizer que o Senhor não é por nós, nós ainda assim, nós acreditamos e nós nos regozijamos, sabendo que o Senhor é por nós, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Pretendo ser breve, então preste atenção. Não deixe com que a sua mente vagueie para outros lugares, pelo contrário, deixe com que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, para que você possa ouvir essa palavra e ela venha nutrir o teu espírito. Amém, queridos? Nós hoje estaremos encerrando essa série de mensagens falando sobre o edificar uma casa para Deus. Nesse último mês de maio nós falamos a respeito disso, falamos a respeito do eterno propósito de Deus e como cada um de nós estamos inseridos neste propósito. E nós falamos que o eterno propósito de Deus, o propósito do Pai, é ter muitos filhos conforme a imagem de Cristo, é ter muitos filhos semelhantes a Jesus, o unigênito de Deus. Ele veio a este mundo para dar a sua vida em favor de muitos, e Cristo, ao morrer, Ele leva sobre si toda a ira, todo o pecado, toda maledicência, tudo aquilo que estava sobre nós, todas as enfermidades, aquilo que nos condenava, e através da sua morte nos veio redenção, e em Cristo Jesus nós somos justificados, declarados justos diante de Deus, e com a ressurreição de Jesus, o nosso Jesus, ele passa a ser o primogênito de Deus. Por que primogênito? Porque agora em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, todo quanto aqueles que receberam
receberam o Pai, declararam o Pai, aceitaram Cristo, a sua obra sacrificial, o Deus, o Todo-Poderoso, Deus lhe deu o direito de se tornarem seus filhos. Então em Cristo Jesus, através da fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, e Cristo é o primogênito de muitos irmãos. Então essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, que nós sejamos conforme a imagem e semelhança de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são guiados segundo o seu propósito. O propósito de ser revelado Cristo em nós, de sermos conformados à imagem de Cristo. Amém, queridos? E através do Espírito Santo, aquele que nos vivifica, aquele que nos regenera, aquele que nos faz nascer de novo, aquele que nos trouxe vida, através desse Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós, Ele trabalha em nossas vidas. Nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Espírito Santo molde a nossa vida conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, para que nós possamos a cada dia ser transformados de glória em glória, a cada dia sermos parecidos com Cristo. Esse é o propósito da nossa vida enquanto cristão. Se você não estiver mais parecido com Jesus hoje, mais do que você estava ontem, a gente precisa rever as nossas vidas. Pastor, mas eu peco. Pastor, mas eu vivo uma vida difícil. Pastor, eu entendo tudo isso. Por isso a necessidade de nos deixarmos ser moldados por Cristo, pelo seu Espírito. Quando a carne quer dizer sim e o Espírito fala não, obedeçamos ao Espírito. Quando os nossos impulsos querem fazer tudo aquilo que não presta, e o Espírito que está em você fala, não faça, filho, é você falar, eu não vou fazer, não porque eu não quero, mas porque o meu Deus que mora dentro de mim não quer. Sabe quando você é injustiçado e as pessoas te caluniam, as pessoas falam contra você e você quer responder à altura, e o Espírito Santo fala, não precisa disso, porque eu sou a tua justiça, eu sou quem justifica. Então você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, e não é você que vai fazer esse trabalho, não somos nós, meus irmãos. Mas aí a gente quer tomar as providências, a gente quer realizar, a gente quer fazer, e aí você vê, nesse momento que você direciona a sua vida através da sua força, e você toma as suas decisões baseadas nas suas emoções, e você acaba falando de alguém, você acaba brigando com alguém, você acaba sendo injusto com alguém, nesse momento, o diabo vem e fala, você não é digno. Está vendo? Não adianta estar na igreja, não adianta dar a paz do Senhor, não adianta falar com os irmãos, você é indigno. E muitos acreditam porque acham que não pode vencer a sua carne. Mas quem vence o pecado é Cristo, e Ele já venceu. Então nós temos que estar nele, amém, queridos? Só assim. E abrir mão, desistir da gente. O cristianismo, nós vivemos ele quando nós desistimos de nós. Mas como assim, pastor? Desistir daquilo que a gente é, no sentido da carne, do pecado, do orgulho, da nossa justiça, da nossa altivez. Pelo contrário, nós confiamos nele. É confiar nele, na obra dele. Amém, queridos? E dizer como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pastor, mas não é fácil. Não é. Quem disse que seria fácil? Mas se torna muito mais difícil quando eu tento mudar pelas minhas próprias forças. Agora, quando eu deixo o Espírito Santo trabalhar, o trabalho é dele. A lei do Senhor já está escrita no seu coração, você sabe o que tem que fazer, então confie. Mas e se aquela pessoa continuar falando de mim? Isso não é problema seu, deixa ela falar, se ela é feliz assim, tudo será trazido à luz, meus irmãos. Então confiamos em Deus, amém? Não se preocupe, confie no Senhor, Ele é quem trabalha por nós. Amém, queridos? Então o propósito de Deus é que nós sejamos conforme a sua imagem.
A imagem que um dia foi perdida, foi arranhada. E em Cristo Jesus tudo é restaurado. E o propósito do Pai é estar habitando dentro do seu povo, entre o seu povo. E nós falamos aqui, queridos, que nós, individualmente, nós somos templo do Senhor. Você é a casa de Deus. O Espírito Santo habita em você. Então já não é você mais que adorna a sua casa, não é você mais que decide por você. É o Espírito, é Ele que nos direciona, é Ele que nos leva a caminhar segundo a sua vontade. E assim nós vamos trabalhando juntos. E juntos, eu e você, nós somos vistos como pedras por Deus, pedras que foram vivificadas, que estão sendo encaixadas nesta construção para edificar o seu corpo. Nós só somos igreja, nós só falamos que somos igreja quando nós estamos reunidos. Aqui está a igreja do Senhor, e não é o templo, o prédio de 4 paredes, mas somos nós. A igreja reunida de Cristo, o corpo de Cristo, que trabalha em favor da vontade de Deus, que se move, que é viva. Pastor, mas na igreja tem gente ruim, tem gente mentirosa, tem gente que não presta, tem gente caloteira, tem gente que faz um monte de pecado. Tem, por isso a necessidade de nós edificarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. Ah, mas eu não tenho nada a ver com a vida da pessoa. Tem, porque faz parte do corpo. A Bíblia nos ensina a exortar as pessoas, a exortar os irmãos em amor. Filho, da forma que você está fazendo não está certo, vigia. Vem cá, vamos fazer da maneira certa, um edificando o outro. Mas e se a pessoa não quiser? Paciência, a gente continua orando, continua amando, mas tentando mostrar que nós estamos edificando essa casa. Não pense que você vai encontrar perfeição, meus irmãos, dentro da igreja. Perfeito só é Cristo, Ele é pleno, Ele é a perfeição, e nós estamos sendo aperfeiçoados. Por isso que nós somos a cada dia e precisamos ser transformados conforme a imagem e semelhança de Cristo. Cada dia aperfeiçoado. Por isso que você aprende hoje aqui, aquilo que você recebe hoje aqui, você tem que aplicar em sua vida. Lembra que nós falamos no domingo passado com relação ao Evangelho? Nós ouvimos o Evangelho, e para que o Evangelho continue em nós, nós falamos do Evangelho. E falar do Evangelho nos traz vida e nos traz edificação. Muitas vezes temos dificuldade de falar do Evangelho porque nós não falamos. E diz aí alguns estudiosos que a prática, ela gera perfeição. Então quando eu pratico, quando eu falo, quando eu escuto e falo, escuto e falo, escuto e falo, falo daquilo que eu tenho aprendido, falo daquilo que eu tenho vivido, falo daquilo que Cristo é. Isso fica tão familiarizado na minha vida, que é natural eu chegar para uma pessoa e falar: cara, Jesus te ama, e Ele quer transformar a sua vida, Ele quer que você abandone essa vida de pecado, senão o bicho vai pegar para o teu lado. Fala com amor. A gente não pode esconder a ira de Deus para as pessoas. A gente tem que mostrar que Deus é justo, que Deus é santo, que Ele é poderoso, e que Deus não vai deixar nenhuma causa sem ser julgada. Nenhuma. Tudo que está sendo feito está sendo registrado. E Deus é justo por quê? Porque Ele não deixará nada sem ser julgado da forma correta. Nada. Então por que se preocupar com a injustiça dos outros? Ele é a nossa justiça, e a gente cuida para que a gente ande segundo a justiça dele. Amém, queridos? Então nós falamos que nós somos cooperadores de Deus nessa construção. Somos pedras que foram vivificadas através do Espírito, através do novo nascimento. E com isso eu acabo voltando a ser aquilo que eu fui criado para ser: filho de Deus, ter comunhão com Ele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 diz assim: à medida que se aproximam dEle,
a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós estamos trabalhando, sendo edificados, sendo encaixados nessa construção. Eu não sou apenas uma pedra, mas sou uma pedra viva. Eu não sou apenas uma pedra viva que está sendo encaixado nessa construção, mas eu sou também um trabalhador, um cooperador, um ajudador. Eu sou aquele que dou o meu tempo, aquele que está trabalhando na obra, aquele que entende que nós estamos trabalhando para Deus. Entende que não é simplesmente sentar e ouvir e achar que está tudo resolvido. Não, nós temos um papel fundamental no corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim, preste atenção: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem é esse fundamento? Cristo. Os apóstolos falavam de Cristo, os profetas anunciavam Cristo. Cristo é o fundamento. Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado. Todos nós aqui estamos sendo ajustados, irmãos. Às vezes, para que eu possa me encaixar do lado do diácono Melede, eu preciso ser lixado, eu preciso ser esmerilado, eu preciso ser trabalhado, para que eu possa encaixar nele. E ele da mesma forma. Da mesma forma que o ferro afia o ferro, da mesma forma que a gente vai cortando de um lado até se encaixar o quebra-cabeça. E tem gente que quer fugir disso. Tem gente que não se deixa ser trabalhado. Quer permanecer na igreja, quer estar no meio do povo, quer ser encaixado na construção, mas não aceita a correção. Não aceita ser trabalhado, não aceita que chame a atenção. Não aceite que fale qual é o erro. Como que vai ser encaixado se você não quer ser trabalhado? Ah, mas quem me corrige é somente Deus. Meu irmão, você não é tão especial quanto você pensa que é. Por que Deus vai só tratar com você e não vai tratar com os outros? Deus usa pessoas para tratar com a gente. Deus usa irmãos. Ele não vai mandar um anjo só para você, só para tratar com você, só para direcionar você. Ele pode fazer isso, mas ele não faz acepção de pessoas. Então ele quer usar a pessoa que às vezes você menos gosta para tratar na tua vida, simplesmente porque ele quer tratar com você. Estamos sendo encaixados. Sabe aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que te tira o sono, que tira a paz? É Deus trabalhando na tua vida, para que você ame mais, para que você tenha mais paciência, para que você tenha mais disciplina. Ô Senhor, eu vou orar, para que você seja mais parecido com Cristo. Mas a gente é tão sem paciência, né? Não preciso disso, vamos mandar para o inferno. Não manda para o inferno, não. Deixa Cristo trabalhar na sua vida. Permita-se ser trabalhado. Permita ser lixado, permita-se ser burilado, permita ser lapidado. Você é um diamante, mas o diamante é bruto, ele precisa ser trabalhado para que ele vire uma pedra preciosíssima. Então deixa-se ser corrigido. Isso é igreja. Nós estamos crescendo, estamos sendo trabalhados, amém, meus irmãos? Você que está em casa, isso é dentro da nossa casa. Deus usa a minha esposa para me corrigir, me usa para corrigir ela, usa o Pedro Henrique para nos ensinar, e nos usa para ensinar o Pedro Henrique, e aí nós vamos nos edificando enquanto família. Mas a gente tem uma tendência, irmãos, humana, orgulhosa de qualquer pessoa que a gente acha que não é melhor do que a gente, da gente falar: quem é você para falar alguma coisa para mim? Veja a sua vida.
Será que essa é a resposta que Jesus daria? Ah, você é um pecador, você come com pecadores. Eu não vejo Jesus destratando, pelo contrário, eu vejo Jesus ensinando, falando, gente, vamos atentar lá para as parábolas. A parábola do pai amoroso, a parábola da mulher que encontrou a dracma, a parábola do bom pastor que foi atrás da ovelha perdida. Ele é quem vem ao nosso encontro, Ele é quem nos recebeu. Então a gente reproduz o que a gente tem aprendido dele. Amém, queridos? Então nós estamos sendo edificados, ajustados, e ele fala assim, e cresce para tornar-se um santuário santo. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados. E quem trabalhou em construção vê que o negócio não é fácil. Eu lembro, meus irmãos, que o primeiro trabalho que eu tive remunerado, no sentido assim de sair da casa do pai para ir trabalhar, eu estava com os meus 12 anos. E eu fui trabalhar no materiais de construção. E o primeiro trabalho era para eu ser um office boy, fazer serviço de banco e cobrança. Mas quando eu vi, eu já estava descarregando caminhão de tijolo, caminhão de saco de cal. E estava lá feliz. Mas se tem uma coisa que é ruim de fazer, é descarregar tijolo, telha, no frio, irmãos. Sem luva. Meu Deus! Melete sabe o que é isso, né, Melete? Dói. Trabalhar na construção da mesma forma. No frio, as mãos doem. Mas chega um momento que você começa a trabalhar, começa a esquentar, o sangue começa a caminhar pelo seu corpo, pronto. Você já nem está sentindo mais, porque você foi ajustado àquela situação. Assim somos nós. Nós estamos sendo ajustados, edificados para nos tornar morada de Deus por seu Espírito. Amém, queridos? O meu trabalho é edificar, é construir, é buscar mais pedras para essa construção. A Bíblia fala, Jesus dizendo no Sermão do Monte, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Não vamos nos tornar, nós somos. Então nós fazemos a diferença. Seja luz, seja sal. Amém, queridos? Essas pedras que nós vamos trazendo são pessoas que precisam ouvir Jesus, precisam ser discipuladas, ensinadas, para que também façam parte dessa construção, e elas irem atrás de outras pessoas. Aí você olha para alguém lá dentro da sua casa, e você fala, meu Deus, isso é impossível de salvar. É impossível Deus salvar essa pessoa. É possível. Mas como, pastor? Da mesma forma que Ele salvou você. Porque a gente tende a achar que a gente é melhor do que os outros. A gente faz uma comparação, comparando a minha vida com o Hitler, eu sou muito bom. Comparando a minha vida com o Fernandinho Beiramar, jamais faço o que ele faria. Comparando a minha vida com qualquer bandido aí, eu sou muito melhor, porque eu não mato, eu não roubo, eu não... Mas o Hitler, Fernandinho Beiramar, o pior bandido desse mundo não é padrão. Padrão é Cristo. Você não tem que seguir pelos padrões desse mundo. O padrão é Cristo. Então você olha para Ele e se parece com Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos construindo. E estamos construindo sobre um fundamento. E esse fundamento é Cristo. O alicerce é Cristo. Mas Paulo ele vai dizer que para construir em cima desse, nós não podemos mudar o alicerce. Nós não mexemos. Mas nós temos liberdade para construir. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, ele vai falar assim: pois nós somos cooperadores de Deus, ajudadores, trabalhadores, estamos inseridos nessa obra. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus, conforme a graça que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja
Veja cada um como constrói, liberdade para construir. De que forma que você vai construir? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Nós temos liberdade, meus irmãos, de como faremos essa construção e de quais materiais nós vamos utilizar. E esses materiais que Paulo fala aqui são as motivações, são as nossas doações, a forma que nós vamos querer realmente fazer. Vamos construir esse edifício, trabalhar essa casa com pedras preciosas, com prata, com ouro, ou vamos fazer com madeira, palha e feno? A escolha é sua. Você é quem vai decidir o quanto que você está disposto a investir, o quanto que você está disposto a se doar nessa construção. Dá para se fazer casa de sapé, ou dá para se fazer uma casa com estrutura do melhor material que existe? A escolha é sua. Vai depender do quanto que você quer investir. A escolha é sua. Os recursos estão aí, meus irmãos. Você já tem esses recursos para dar, porque o Senhor é Ele quem provê. Quais são as suas motivações? Eu quero, na verdade, pastor, eu só quero as bênçãos. Seja sincero. Desfrute das bênçãos aqui, seja feliz aqui. Só que vai perder a vida, vai perder a eternidade. Não tem nenhum mal. Não tem nenhum mal as pessoas que quiserem viver do jeito que quiserem viver aqui. No pecado, na ignorância, no orgulho, na altivez, fazendo o que quiser, não tem problema. As pessoas têm liberdade de escolher a forma que vão viver, só que cada um arque com as suas responsabilidades. Se você quer desfrutar de todas as bênçãos aqui, você já recebeu o seu galardão aqui, e não tem nada que fazer lá com Deus, porque você quis as bênçãos aqui. Você quis juntar tesouros aqui, que as traças e a ferrugem corroem. Você quis viver bem aqui. Você quis viver do seu jeito aqui. Não há problema com isso. Só que não tem como você viver aqui da forma que você quiser e querer depois entrar lá. Agora nós perdemos a vida que nós achamos que é boa aqui para ganhar ela lá. A escolha é sua. A gente não pode até passar por uma leve e momentânea tribulação, mas a gente sabe que vai passar. E que a glória de Deus não se compara com aquilo que nós passamos aqui, porque ela é muito maior. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. A gente nem imagina, irmãos, o que realmente nós temos em Cristo Jesus. Mas até nisso Deus é bom, maravilhoso, porque Ele fala: você viva do jeito que você quiser. A escolha é sua. Se você quiser viver conforme a minha vontade, é conforme a minha vontade, conforme a vontade de Deus. Se você quiser viver conforme a sua vontade, arque com as consequências. Não escapará da ira, isso eu garanto, biblicamente falando. Nós viveremos bem, meus irmãos, nós desfrutaremos de coisas boas, mas nós não estamos imunes a passar por lutas. Por isso nós confiamos nele. Amém, queridos? Tudo que temos ouvido e aprendido durante esse mês, durante tudo que nós temos falado aqui nessa construção, a decisão é sua daquilo que você vai fazer. A decisão é sua em o que você vai fazer com aquilo que você ouviu. A decisão é sua quando você ouve que você precisa ser santo. A decisão é sua, se você vai praticar ou se você não vai. E é isso que Jesus está dizendo. Tudo que nós temos ouvido e aprendido com relação a Deus e sua obra, qual tem sido a nossa postura diante disso? E aí Jesus, Ele vem e fala assim: portanto,
quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, sensato, sábio, inteligente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí veio a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela tinha seus alicerces na rocha. Mas aí ele faz um paralelo: mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, olha que os dois ouviram a mesma palavra. O que a Ana está ouvindo aqui é o mesmo que o presbítero Hermes está ouvindo. O que vai diferenciar é a decisão de praticar ou não. Mas a palavra é a mesma, o alimento é o mesmo, o material é o mesmo, a ajuda é a mesma. Não há distinção. E aí ele continua: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, é como um imprudente, é como um louco, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os ventos, os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Esse texto aqui, irmãos, ele faz parte do contexto do Sermão do Monte. E antes de fazer essa comparação, Jesus fazer essa comparação dos construtores, ele faz um alerta. No versículo 21 ao 23 ele fala assim, ó: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos milagres? Então o Senhor Jesus, o justo juiz, ele fala assim: eu lhe direi claramente, não vai ter sombra de dúvida, você vai entender: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, que vivem na iniquidade, que andam segundo as suas vontades. O Sermão do Monte, ele é riquíssimo, porque Jesus, ele começa dizendo: bem-aventurado é vocês, e ele vai falando da felicidade que é de viver no reino de Deus. E ele fala: ó, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Ele ensina sobre a oração, ele fala sobre a ansiedade, ele ensina sobre o amor ao próximo, ele fala sobre o amor a Deus, ele fala sobre o relacionamento conjugal, ele fala sobre o relacionamento com os amigos, com as pessoas, ele fala sobre tudo. E aí ensina os seus discípulos, ensina a multidão, ensina quem estava ali ouvindo, todos estavam ouvindo a mesma palavra. Comece a ler Mateus capítulo 5 em diante, você vai entender o que Jesus está dizendo. Depois que Jesus fala tudo, ele resume, ele fala assim: ó, quem ouve tudo isso que eu disse e pratica, eu vou comparar com um homem prudente. Mas quem ouve, está aqui ouvindo, mas não pratica, eu vou comparar com um homem louco, imprudente, insensato. E ele estava falando aqui, gente, não é porque vocês estão falando que vocês me amam, que vocês fazem as coisas acontecerem, que vocês estão fazendo milagres, estão expulsando demônios. Isso não é requisito para entrar no céu. Isso não é requisito para entrar no reino de Deus. Fazer milagre não é requisito para entrar no reino de Deus. Expulsar demônio não é requisito para entrar no reino de Deus. Orar pelas pessoas não é requisito para entrar no reino de Deus. Dar comida para quem precisa não é requisito para entrar no reino de Deus. Não é. O requisito para entrar no reino de Deus é crer em Cristo e fazer a vontade do Pai.
É só por Ele. E aí vai chegar a gente, irmãos, que vai falar para o Senhor: Senhor, olha o tanto de coisa que eu fiz. Mas aí Jesus vai falar para você claramente: mas, cara, eu não te conheço. Todas as vezes que eu vi você praticando iniquidade, praticando mal. As suas obras não era para engrandecer o meu nome, era para engrandecer você. Você fez para ser visto pelos homens, ser aplaudido por eles. As coisas boas que você não fez pensando em mim, você fez com o sentimento do diabo. Ah, pastor, um exemplo. É difícil conviver com meu marido, com a minha esposa. Eu faço de tudo para esse infeliz, faço de tudo para ele. E olha o jeito que ele me trata. O sentimento que é feito com amor ou é feito com o sentimento do diabo? Você faz porque você ama, mesmo que o infeliz ali não mereça? Mesmo que o infeliz te persiga? Você faz porque você ama Deus, porque você quer ver a mudança na vida dele? Ou você faz porque é uma obrigação e faz: olha, eu faço porque tem que fazer, mas eu não queria fazer. O que é isso? Sentimento do diabo. Faz com raiva. Não adianta. Por isso nós precisamos entender o Senhor, a vontade de Deus para as nossas vidas. Apartai-vos de mim. O que significa isso? Por que vai ser dito isso? Significa, queridos, que não adianta a gente querer viver uma vida cristã na superficialidade. Não adianta a gente querer viver uma vida cristã simplesmente pelos benefícios que a vida cristã pode nos dar, ou pelas portas que podem ser abertas, ou pelas pessoas que podem influenciar. Não adianta ouvir e não praticar o que se ouve. Isso é insensatez, isso é loucura. É perda de tempo. E eu só falo isso porque eu amo. Porque nenhum cara que esteja interessado no seu dinheiro, interessado na igreja cheia, simplesmente por recurso, vai falar isso para você. Porque ele não vai se importar com a forma que você vive, ele vai se importar com quanto você vai contribuir. Agora eu diante de Deus, irmãos, com todo temor e amor que eu tenho a vocês, não adianta vocês quererem viver o reino de Deus e não praticar a vontade dele. Estão perdendo tempo. É melhor enfiar o pé na jaca e viver perdido. Por isso que nós temos escolhas. Veja bem o que você está ouvindo. Não estou falando para ninguém deixar de vir na igreja. Eu só estou falando: olha para Jesus. Para de pecar. Para de querer viver segundo a tua vontade. Viva segundo a vontade dele. Para de brincar com a palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 19 em diante vai dizer: ei, de Deus não se zomba. Não brinque. Pastor, mas Deus é amor, Ele é, queridos, Ele é amor, e o amor dEle por nós, nos faz falar a verdade. Só que Deus, Ele tem um atributo chamado justiça, e a justiça de Deus não permite que o pecado fique impune, não permite, tem que ser respondido à altura. Por isso que nós precisamos de Cristo. Por isso que nós precisamos guardar os mandamentos de Cristo. Por isso que nós precisamos estar revestidos de Cristo. Por isso, meus irmãos, andar segundo a vontade dEle. Porque só assim nós somos declarados justos diante do Pai. Não adianta servir a Cristo pelos seus benefícios, ou porque você se sente bem. Eu me sinto bem estando lá na igreja, me sinto bem em ouvir os louvores, me sinto bem em ouvir uma palavra do pastor, me sinto bem com os irmãos. Mas o cristianismo não é lugar para se sentir bem. A igreja não é lugar para se sentir bem.
Aqui é lugar da gente ser confrontado e querer mudar de vida. Não tem como você se sentir bem na presença de Deus e se sentir bem também com os pecados do mundo. Eu gosto de estar na igreja porque lá eu sinto paz, mas eu gosto também de estar aqui, ó. Não adianta, é perda de tempo. O que te satisfaz? Tem que decidir. Aqui não é lugar de se sentir bem, aqui é lugar de trabalho, de deixar com que o nosso eu morra, para que o Espírito viva. Amém, queridos? Eu amo vocês, meus irmãos, e vocês não podem ir embora sem ouvir isso. A vida é uma só, então veja como você está gastando ela. Pois não adianta, Senhor, mas eu estava lá, Senhor, eu até dízimo, eu entreguei, Senhor, eu contribuí. Mas e aí? O mais importante você não fez, o que é? Se revestiu do meu filho, se revestiu de Cristo, confiou na obra dele, confiou nele, viveu para ele. É preciso responsabilidade, irmãos, é preciso se aplicar para que a graça de Deus não seja vã em nossas vidas. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mas isso não nos exime, não tira a nossa responsabilidade de querer viver uma vida santa, de querer viver bem entre as pessoas, de querer se esforçar no trabalho. A graça de Deus, ela se torna vã na sua vida quando você fala: Jesus me salvou, obrigado, então eu posso viver do jeito que eu quiser, sem esforço nenhum. Não é isso. Porque quem foi alcançado pela graça e vive segundo a graça, desfrutando da graça, ele trabalha, porque ele é constrangido a viver segundo a vontade de Deus. Não porque Deus constrange, mas porque ele sabe, ele entende que ele tem que viver assim. Não há outra saída a não ser viver para Deus. E isso não é impositivo, isso é uma escolha. É nos tornar um escravo da orelha furada. Havia uma lei em Israel que chegava a um ponto, 7 anos, o escravo poderia ser libertado. Aí se o escravo quisesse continuar com o Senhor, ele chegava para o Senhor e declarava diante do juiz da época, e falava: olha, eu amo meu Senhor e quero ficar com ele. E aí eles pegavam uma agulha e furavam a orelha do escravo. E todo lugar que aquele escravo passava, as pessoas olhavam para a orelha dele furada e falavam: esse foi um escravo que se entregou para o seu Senhor. Voluntário. Jesus nos comprou. E mesmo nos comprando, ele fala: e aí, vai querer viver que jeito? Olha que Senhor maravilhoso. E aí, como eu amo Ele, eu falo: Senhor, eu quero viver para Ti. Eu Te amo, eu quero me entregar para o Senhor. Eu sei que o Senhor comprou. E eu quero ser Teu. É simples. São decisões. Diante desse alerta, meus irmãos, Jesus faz essa comparação do prudente, que o prudente é aquele que ouve e pratica. O imprudente, ele ouve, mas ele fica com os seus pensamentos. Ele ouve a palavra, ele ouve o que está sendo ensinado, mas ele fala assim: será que é isso mesmo? Será que o pastor não está exagerando? Será que a Bíblia foi escrita por homens? Será que Deus ele quer que a gente viva dessa forma? Meu irmão, a escolha é sua. O sensato ouve e pratica, o imprudente ouve e fica se questionando. Não estou dizendo que é para ser uma ditadura, mas para você conhecer. O imprudente não pratica. O prudente, ele ouve, ele pratica, ele escutou. E o interessante é que Jesus está falando: ó, você que ouviu e está praticando, você vai enfrentar a tormenta, vai enfrentar a luta, vai passar por dificuldade, vai sofrer, vai ser caluniado, vai ser difamado, vai ser muitas vezes injustiçado, mas vai permanecer em pé.
porque Cristo é o alicerce. Aí vem o imprudente que ouve. O interessante é que o imprudente que ouve, mas não pratica, ele vai enfrentar a tormenta, ele vai sofrer perseguição, ele vai passar pela tribulação, ele vai ficar enfermo, ele vai sofrer, ele vai ser perseguido, ele vai sofrer as dificuldades da vida, mas vai cair, e grande vai ser a sua queda, porque o alicerce dele não está em Cristo. E às vezes quando a gente olha para esse texto, a gente acha que a construção foi feita na areia do mar. Não. Israel por si só já é um território arenoso. E para que os prudentes construíssem a casa, quando Jesus estava falando disso, ele estava falando de construção mesmo. Ele estava falando, olha, tem uns caras que não gostam de trabalhar. Tem uns caras que são relaxados. E ele dá uma cavocadinha ali, ele já faz o alicerce ali mesmo, só que ele não chegou na rocha, está superficial. O alicerce dele está bem em cima. Mas daí tem aqueles que estão trabalhando, que pode ser construído do mesmo lado, do lado da casa do cara que fez a casa superficial. Só que a disponibilidade, a disposição do cara em cavocar, em ir atrás, em furar, até achar pedra. E ali quando ele acha a pedra, seja lá 2, 3, 4 metros de profundidade, ele acha a pedra, ele faz ali o seu alicerce. Eu sempre converso com o Melede, ele fala, pastor, só o alicerce nosso ali vai dar uns 4 metros de fundura. Para quê? Para que a gente chegue na rocha, num piso firme, para que possa suportar a construção. Imagine só se o pessoal que construiu aqui fizesse aí 40 centímetros só de sapata. Isso aqui afundaria, irmãos, porque a terra em cima é fofa, e em cima é fácil de cavocar. 2, 3 enxadãozadas, você chegou no teu alvo. Agora, fazer um alicerce duro, né, Melete? É puxado. Então, meus irmãos, fica difícil. Então tem que trabalhar, tem que cavocar, tem que se esforçar nesse sentido. E do que Jesus está falando? O que eu quero passar para vocês, aplicar dessa forma? Sobre o conhecimento de Deus. Às vezes a gente fala, Jesus é bom, Deus te ama, Deus é justo, e para você está bom. O teu conhecimento é tão superficial a respeito de Deus, que quando vem a luta, vem a tribulação, vem as dificuldades, você não suporta, você cai. Quando você encontra dificuldade em relacionamento, pela tua falta de conhecimento de Deus, de quem é Deus, do que Deus faz, do caráter, dos atributos de Deus, você não consegue se manter de pé, porque você não tem um conhecimento profundo, você não se esforçou para conhecer a respeito de Deus. A sua decisão foi ficar ao pé do monte, esperando que os outros subam por você, esperando que os outros orassem por você, esperando que os outros abençoassem você, esperando que os outros fizessem por você. E aí quando vem a luta, você não consegue ficar de pé, porque você não conhece o teu Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E Daniel fala, o meu povo que me conhece se esforçará e fará proezas. Então quem não conhece a Deus, irmãos, a hora que sopra uma brisinha, o cara desmorona. Não tem alicerce, não tem base, não tem fundamento, está na superficialidade. A decisão é sua. Será que o pastor pregou essa manhã é realmente isso? Vamos atrás, vamos cavocar, vamos na Bíblia, vamos buscar. Mas não, falou, está falado. Não sou obrigado a colocar em prática. Claro que não é. Mas vai cair. Vai cair. E grande será a sua queda. Confia em Deus e cavoque para conhecê-lo. Chegue a esse alicerce. Cristo está mais embaixo, irmãos. Entenda. Não é só porque você está aqui sentadinho, ouvindo, que vai fazer diferença na sua vida. Isso ajuda um pouquinho, mas o que vai fazer a diferença é você cavocar, é chegar mais fundo, é estar na presença dele. Amém, meu irmão?
Muitas pessoas vivem na superficialidade. Não praticam o que ouve, simplesmente pelo fato de não conhecerem a Deus, de não conhecerem os seus atributos, de não conhecerem o que Deus é, o que Deus faz, o que Deus fez. Ele está aí, irmãos, para ser conhecido. Ele se revelou. Ele se mostrou aos patriarcas. Ele se revelou aos profetas. E por último ao seu Filho, o próprio Deus encarnado, se tornou conhecido o homem. Não despreze isso. Qual que é a coisa mais importante para um filho? É conhecer o seu pai. Independentemente se não conviveu com o pai, a pessoa pode até falar, para mim não teve importância eu conhecer meu pai, falando dos filhos órfãos. Mas lá dentro dela sim é a importância ela conhecer assim, eu queria saber quem era meu pai. Ninguém consegue viver bem, falar que está bem, por crescer sem pai, por ver sem pai. Precisa de um acompanhamento, no sentido de, vamos lá, precisa de uma figura paterna. Mesmo que o pai não preste, mesmo que seja lá o que for, o filho tem o direito de saber quem é o pai dele. E ele pergunta, mãe, quem é meu pai? Pelo menos com aqueles que eu conheci e conversei, a indagação era essa, quem é meu pai? Ah, descobri quem é meu pai. Meu pai não era muito bom, mas era meu pai. Pelo menos eu soube quem ele era. Eu soube o que ele fez, as ações que ele realizou. Os irmãos estão me compreendendo? O desejo de um filho é conhecer o pai. E quando nós olhamos para Deus, se você não tiver esse desejo de conhecer o teu pai, que é amoroso, se a gente tem vontade de conhecer o pai que é ruim, imagine o pai que é bom. O pai que é amoroso, que nos ama. A coisa mais importante para um filho é saber quem é seu pai e o que o pai faz. Será que meu pai é rico? Será que meu pai é forte? É magro? Será? A gente quer saber. Eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, no sentido, quem que é o pai que o Pedro vai conhecer? Será que ele vai ter esse desejo de conhecer quem sou eu? O que meu pai fez, o que meu pai realizou? Como era o caráter do meu pai? O que as pessoas falavam do meu pai? E aí eu comecei a pensar, eu tenho que passar para ele tudo o que é verdadeiro, tudo que eu sou. Ele tem que conhecer quem eu sou por mim, não pelos outros. E é assim que Deus faz com a gente. Ele se revela. E Ele quer ter um conhecimento. Ele quer que você conheça através dele, não através dos outros. Por isso que é uma necessidade nossa, irmãos, de nos esforçarmos para conhecer o nosso Deus. E pensando nisso, queridos, depois de uma conversa, falei, o que a gente poderia falar? Qual série? E alguém soprou. A gente poderia falar sobre os atributos de Deus. E a gente começou a cavocar a respeito disso. E veio uma certeza no meu coração, irmãos. A gente não conhece Deus. Por isso que a gente anda desorientado. Mas a gente quer conhecer. E eu convido você a estar aqui domingo após domingo, nesse mês de junho, para a gente conhecer o coração do nosso Pai, o caráter do nosso Pai, a justiça do nosso Pai e a forma que o Pai nos trata. Eu convido você a estar aqui, a estar, você que está nos assistindo, a ouvir a palavra de Deus, porque isso fará total diferença na sua vida. Quem é o Pai? Amém, queridos? Vamos colocar em pé.
Nós precisamos saber quem é o nosso Pai. O que o nosso Deus faz. E Deus, queridos, Ele não é baseado nos nossos achismos. Às vezes nós somos pessoas idólatras e nem sabemos. Mas pastor, idólatra é aquele que se prostra diante de imagem de santo. Não é só isso não. Isso é um dos tipos de idolatria. Que Deus não divide. Que Deus Deus abomina. Mas a gente, por não saber quem é o nosso Pai, o nosso Deus, a gente acaba criando deuses pra gente. Um Deus com D minúsculo. Um Deus moldado à minha vontade, à minha forma de pensar. Eu nasci assim, eu sou desse jeito, eu vou viver dessa forma porque Deus me ama. Não é conforme você quer. Deus não vai se amoldar conforme a tua vontade. A gente que tem que se moldar conforme a vontade dele. E às vezes as pessoas estão criando deuses para ela. Deus falou: suba para o monte, que eu vou me revelar para vocês. O povo saiu do Egito. E aí eles viram o relâmpago, o trovão. O povo falou: não, a gente não vai subir aí. O negócio está feio. Moisés, sobe lá e veja o que Deus fala com você. Depois você vem e fala com a gente. Aí Moisés sobe no monte. Deus fala com Moisés. E aí Moisés demora, o povo fala: Moisés morreu. Só que a gente precisa de um Deus. E aí Arão, impulsionado pela dificuldade do povo, ele fala: então me dá aqui ouro, me dá aqui prata, me dá o que vocês tiverem aí, e joga aquilo no fogo, e moda, e sai de lá um bezerro. O termo hebraico para Deus é Elohim. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. E no mesmo termo que é usado para Deus, para criar o universo, é o termo que Arão usa para falar: Israel, está aqui o Elohim de vocês, está aqui o Deus de vocês. E aquele povo adorou aquele bezerro de ouro. Às vezes você pode estar até chamando de Deus alguém que não é o Deus da Bíblia. Só há um Deus santo e verdadeiro, e é o Deus da palavra, o Deus do Evangelho, o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus, Ele não é moldado conforme a nossa vontade. Esse Deus, Ele tem vontade própria, Ele é soberano. E Ele quer nos moldar conforme a sua vontade. Então, filho, meu irmão, minha irmã, ou você se encaixa na vontade de Deus, ou você corre o risco de chegar naquele dia e Ele falar para você: ei, eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas eu estava lá, mas você não estava me cultuando. A gente precisa conhecer o nosso Pai, querido, para a gente se esforçar e para a gente fazer proezas. Feche seus olhos, curva sua cabeça e reflita quem você vai ser. O imprudente que ouve, mas não pratica, ou o prudente que ouve, apesar de dolorida, apesar de dificuldade, você aceita o desafio e a responsabilidade de viver conforme a vontade dele. A escolha é sua, está diante da gente. Sede santo, porque eu sou santo. Não ameis aquilo que o mundo tem. Aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não ameis somente de palavra, mas de atitudes e ações. Não pague o mal com o mal.
mas vençam o mal com o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver frio, vista. Se teu inimigo te fez caminhar 1 milha, vá 2 com ele. Se te tomou a tua túnica, dê a capa. Perdoem, para que o Pai Celestial vos perdoe também. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sentimento de amar, de suportar, de viver para a honra e glória do Pai. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, de prudência, de domínio próprio. A gente pede para Deus tirar da gente as dificuldades, e às vezes Ele não tira, porque Ele fala assim: filho, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É assim que funciona, meus irmãos. Fale com teu Pai, conheça Ele. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Preciso de ti. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos, ó Deus, do Teu perdão. Nós precisamos, Senhor, do Teu amor. Nós precisamos, ó Deus, que o nosso coração seja voltado para Ti. Nós precisamos ser moldados conforme a Tua vontade. Como isso é difícil, Pai, para a gente. Como é difícil, Senhor, falar não para aquilo que gostamos. Mas nós queremos, ó Deus, fazer isso voluntariamente. Entender, Senhor, com a nossa mente, com o nosso coração, que nós estamos ganhando com isso. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Deus, porque sozinho nós não vamos conseguir. Sozinho, ó Deus, nós continuaremos imprudentes, construindo sobre a areia. Nos ajude, Pai. Ajude, Senhor, esses meus irmãos, que o entendimento deles estejam abertos. Que o Senhor, ó Deus, dê a eles espírito de revelação, de sabedoria, para que apliquem a Tua palavra e vivam por ela. Não negociem. Em nome de Jesus. Esses meus irmãos que estão em casa, essa pessoa, ó Deus, que está ouvindo essa palavra neste momento, ajuda ela, Pai. Se revela a ela. E que a busca da vida dela seja em Te conhecer. Como o profeta Osés disse: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como Jó disse um dia: antes eu Te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu Te conheço porque os meus olhos Te veem. Nós queremos Te conhecer, Pai. Revela-te a nós, Senhor. Nos dá sede pela Tua palavra, nos dá sede por justiça, nos dá sede, Pai, pelo Teu amor, pela Tua presença. Nos dá, Senhor. Aleluia. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta, Senhor, o nosso clamor. Escuta o Teu clamor, mas o ar que eu respiro. Obrigado, Pai. Preciso de Ti. Aleluia. Obrigado, Preciso de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o Teu clamor, mas o ar que eu respiro.
parábola, queridos, do filho pródigo, está no rodapé da sua Bíblia. O título não tem a ver com o filho, tem a ver com o pai. É o pai que dá liberdade para o filho viver da forma que o filho quer viver. O filho chega: pai, eu quero minha herança. O pai vivo. A gente entende que herança só se recebe depois da morte, mas ele fala: eu quero minha herança. E o pai não fica discutindo: mas não é filho, você quer minha herança? O pai fala: você quer, beleza, é direito seu, vai desfrutar antes do tempo, mas é seu, está aqui. E o menino vai, e vive, e gasta, do jeito que ele queria. Aí quando ele está lá no fundo do poço, longe, trabalhando numa fazenda, cuidando de porcos, e ele começa a olhar e vê que os porcos comiam melhor que ele, porque ele havia gastado tudo, gasto tudo. E diz a palavra que ele sentiu desejo de comer a comida dos porcos, mas ele cai em si, ele fala: meu Deus, eu tenho casa, eu tenho um pai, eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, pequei, me faz conforme um dos teus empregados, que para mim está ótimo. E aí ele volta para casa, e quando ele volta, o pai o avista. E diz a palavra que o pai, ele sai correndo ao encontro desse filho. Leandro, esse tempo, pregou a respeito dessa parábola, e falando o entendimento do que o pai fez, de se expor, de mostrar ali a sua nudez, de ter que levantar as suas vestes para poder correr. E isso diante da sociedade, meu irmão, era um escárnio, uma vergonha para o pai, mas o pai não se importou. Quando Jesus foi pregado numa cruz, para o judeu aquilo era vergonha, loucura, insensatez, vexame. E ele estava lá, um Deus, um rei, pendurado, pelado, nu. Mas ele não se importou com isso, porque ele queria você, ele queria que você o conhecesse. Ele queria que você conhecesse o que ele fez. E ele queria te pegar nos braços e falar: filho, deixa eu te ensinar. A decisão é nossa, irmãos, do que nós iremos fazer. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Você que está em pé, nós continuamos ainda ofertando na obra do Senhor, continuamos ainda entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, e isso não vai mudar, queridos, até a volta de Cristo, porque nós continuamos com os nossos compromissos. E eu gosto de frisar que nós não fazemos isso por obrigação, nós fazemos porque amamos a obra do Senhor, porque Ele nos deu. Pode ter certeza, queridos, que o salário que você recebe, o recurso que você recebe, quando Deus dá para você, Ele já dá sabendo a forma que você vai administrar, e mesmo assim Ele te dá. Uns recebem e honram o Senhor, outros recebem e não estão nem aí com a sua demonstração de amor e gratidão. Nem por isso Deus deixa de te amar, porque a oferta não tem a ver com quem recebe, mas com quem entrega. Deus, Ele te deu, e aí, como filhos amados e obedientes, nós queremos honrar o nosso Pai. Então nós entregamos os nossos dízimos, primícias, ofertas, chame do que você quiser, mas acima de tudo nós somos generosos, amamos a obra do Senhor, o reino de Deus. Amém, queridos? Vamos fazer isso? Você que trouxe sua oferta, o diácono Melete estará segurando ali. Traga, deposite com todo amor, com toda gratidão no seu coração. Faça isso em nome de Jesus. Aleluia.
queridos, vamos embora. Coloca a mão no seu coração. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer pela tua presença em nossas vidas, pelo teu grande amor, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que nos edifica, que nos corrige, que nos exorta, que nos consola. Ó Deus, que cumpre o propósito a qual ela nos vem e é nos dada. Nós te louvamos, Senhor. Deus, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã, pelos nossos amigos do coração, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo os envolva de uma forma maravilhosa e que eles saiam daqui, ó Deus, com uma certeza que há um Pai, um Deus Todo-Poderoso que os ama e que quer, Senhor, salvar a vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer, Senhor, pelas vidas, ó Pai. Ó Espírito Santo, por cada pessoa que está nos assistindo, que está, Senhor, ó Deus, conectado conosco, que a tua mão, Senhor, esteja sobre elas, que eles tenham um domingo maravilhoso e que a tua presença, Pai, seja firme, seja abundante, seja grandiosa na vida deles. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, antes de encerrar, alguém em nosso meio que quer voltar para Jesus, que está afastado do Evangelho e quer retornar para o Senhor nesta manhã, quer retornar para a casa do Pai? Se tiver, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Amém? Glória a Deus. Pode permanecer aí mesmo, querido. Vamos estar orando. Glória a Deus. Alguém que ainda não conhece esse Pai amoroso, que não firmou um compromisso com Jesus. Eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus, de salvação, e que quer entregar a sua vida voluntariamente a Cristo, falando: Senhor, eu quero ser salvo, eu reconheço o teu sacrifício, eu reconheço a tua oferta de amor para com a minha vida, e quer entregar a sua vida a Cristo. Se tem alguém nesta manhã, levanta a sua mão. Há alguém? Amém? Glória a Deus. 2 irmãos. Mais alguém, queridos? Mais alguém? Amém? Vamos orar. O que é isso? A Bíblia fala, irmãos, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, Tiago, que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo. E quando nós cremos com o nosso coração e confessamos com os nossos lábios que Cristo é o Senhor, nós somos salvos. Então permitam que o Espírito Santo de Deus trabalhe no coração de vocês e moldem vocês segundo a vontade dEle. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pela vida desses meus irmãos, Senhor, desses que estão, Senhor, também ligados na internet, Pai, e que ouviram, Senhor, esse chamado, que se entregaram a Cristo, que estão se reconciliando com Cristo, voltando para a casa do Pai. Deus, que as tuas mãos estejam sobre eles, e que o desejo, Senhor, a vontade desses meus irmãos sejam cada dia mais conhecer e conhecer ao Senhor. Que a tua presença, ó Pai, invada, inunde os corações deles, e que eles sintam, ó Pai, o fervor do teu Espírito, testificando que eles são os teus filhos. Escreve o nome deles, ó Pai, no livro da vida, para que quando chegar aquele glorioso dia, ó Deus, o nome deles estejam lá, escrito, selado com o sangue do Cordeiro. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Deus abençoe vocês. Que o Senhor os livre de todo mal, que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença do Pai. Que o grande amor do nosso Deus, a paz do Deus Filho e as doces consolações e comunhão do Deus Espírito seja com toda a igreja do Senhor aqui, com todo o povo de Deus em Araucária e na face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Amém. Amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. Amém, queridos? Está encerrado. Vão em paz em nome de Jesus.